terra, ou viver aqui na igreja, despercebido disso, né? Alienado disso. Vai haver um fim, e nós estamos aqui por causa disso. Amém? Estão entendendo? Então, interessante que os meninos demonstraram aqui, é que é uma coisa que a gente tem que ter entendimento. Às vezes a igreja tem despercebido disso. Nós temos sido distraído com muitas outras coisas, e às vezes não temos percebido que o fim está próximo, e que um dia isso vai acontecer. Jesus vai buscar a sua igreja. Eu não sei se hoje ou se amanhã, não sabemos quando, mas sabemos que o tempo está próximo, pelos acontecimentos que estamos vendo, por tudo que nós estamos vendo, sentindo nesses últimos dias na vida da igreja e também sobre a face da terra. Nós entendemos que verdadeiramente o fim está próximo. Amém? A Bíblia nos ensina que devemos olhar para essas coisas. E é interessante que eu estava perguntando ali Timóteo, né, que é o Geraldo Timóteo, que é interessante que eu falei assim: quem te contou que eu ia falar sobre isso hoje? Quem te falou que eu ia falar sobre isso hoje? Sabe o que acontece, irmãos? Por isso que a festa ela é importante para nós. Ela tem 3 sentidos na nossa vida: remissão, Páscoa, sustentação e preparação, Pentecoste, e arrebatamento, tabernáculo. Então nós temos que entender que tudo isso tem um sentido, e quando nós celebramos as festas, nós apontamos para essas coisas. Não tem como falar sobre remissão, salvação, na Páscoa, falar sobre o batismo no Espírito Santo, né? A preparação, a sustentação da igreja para os últimos dias, amém? Não tem como falar sobre isso, e não tem como falar sobre o quê? Que haverá um final. Por isso que a festa do tabernáculo é a última festa bíblica do ano, né? Guiada por Deus. Existe 9 festas, mas nós entendemos que 3 dessas festas foi Deus que instituiu para que o povo de Israel celebrasse, e para que nós também celebrássemos. Por quê? Eles celebravam o grande acontecimento na vida da igreja, só que Israel não sabia e não entendia isso. Hoje, com a revelação do Espírito Santo, o entendimento de Deus sobre a nossa vida, amém? Que a Bíblia diz que Ele nos ensinaria todas as coisas, verdade? Hoje o Espírito Ele tem nos ensinado que aquilo que o povo de Israel celebrava na sombra era coisas futuras que havia de vir. Eles celebravam a Páscoa, celebravam, amém, sobre a morte do Cordeiro. Ele estava falando sobre Jesus, sobre a remissão do pecado, derramado sangue. Está falando sobre o perdão, sobre a remissão, o retorno do homem a Deus. Quando eles celebravam Pentecoste, ele estava falando dessa sustentação que o Espírito Santo de Deus viria. Você lembra que a Bíblia fala sobre o pilar da igreja? Eu estava vendo um filme hoje falando sobre o pilar da igreja. Eu falei: esse não é o pilar da igreja. Esse foi quando a igreja foi destruída. Porque o pilar da igreja fala sobre os 7 espíritos. Não era 7 espíritos. A Bíblia fala sobre os 7 espíritos, mas ele fala sobre o candelabro. Fala que havia um espírito central e 7 atuações do espírito ali que ia sustentar a igreja. Preguei sobre isso, quem lembra? Que isso que sustenta a igreja. Amém? Esse espírito que sustenta a igreja. Então isso fala do Espírito Santo de Deus que havia de vir e ia manter a igreja acesa. Sabia que o candelabro ele não podia apagar suas luzes? Tinha que ser mantido com óleo. Isso fala que o Espírito Santo fala sobre isso, de manter a igreja acesa, a sustentação da igreja, que o Espírito Santo de Deus ia manter a igreja acesa, ia ensinar, ia mostrar a igreja. Isso era a festa de Pentecoste, que era chamada a festa das 7 semanas, amém? E a festa do tabernáculo fala que é a festa da última colheita do ano, fala sobre realmente a saída do povo do Egito, fala sobre uma morada temporária, né? Fala sobre cabana, era as festas da cabana, uma morada temporária, o povo peregrinando pelo deserto até a terra prometida. Essa é a nossa realidade hoje. Eu acho que o contexto social da festa do tabernáculo é tão gostoso, que se eu tenho que falar de tabernáculo, eu falo da igreja hoje. Sabe por quê? Porque havia uma celebração que tinha que ser feita,
Primeiro tinha os 10 dias de expiação, verdade? A festa da trombeta, os 10 dias de expiação e a festa do tabernáculo. Os 10 dias de expiação era dia de arrepender do pecado. O povo de Israel tem um livro, um grande livro, que ele pede perdão pelos pecados coletivos e os individuais. Todo ano eles fazem isso, porque ainda Jesus para eles não é uma realidade. Para nós, amém? De uma vez foi o pecado, veio até a terra, de uma vez só Deus realmente nos libertou, amém? Na vida do homem. Então é interessante isso, que a festa tabernáculo nos aponta para quê? Que há um grande acontecimento na vida da igreja. E é isso que nós estamos esperando. Páscoa já aconteceu, amém? Por isso nós estamos aqui. Pentecoste mais ainda, por isso nós estamos aqui nessa noite, esperando e preparando para esse grande dia. Agora, tabernáculo foi uma realidade quando Jesus veio, que o verbo se fez carne, João, e tabernou com o nosso meio. E tabernáculo também fala sobre o fim. Por isso que a palavra de Deus diz, Jesus disse, eu sou o alfa e só o ômega, o início e o fim, tudo começa nele e termina nele. Então o tabernáculo fala sobre o fim dos tempos, o arrebatamento da igreja na terra, a última promessa a se cumprir na vida da igreja, amém? Vamos ler o texto aqui, que é o mesmo texto que o Geizinho aqui, que o Timóteo leu, mas só que o Timóteo leu lá o 30 aí. Eu não vou chegar no 30, eu quero do 1 ao 14 só, e assim vocês podem assentar no mesmo espírito, na mesma dispersação, amém? Porque Deus quer falar contigo hoje, amém? Se Jesus voltar amanhã, você não vai poder dizer que você não sabia, amém? E tudo você vai saber e vai entender que tudo que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, é preparação para o arrebatamento. Aos nossos olhos, assustador. Sobre o mundo entende que é um descontrole da natureza, que o homem conseguiu descontrolar a natureza, né? Que a natureza está o que? Revoltada. Não, isso tudo a Bíblia diz que tinha que acontecer para apontar o dia que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Amém? Entende? Então vamos, Mateus 24, do verso 1 ao 14, e assim nós vamos caminhar rapidamente, porque eu tenho muito o que falar e pouquíssimo tempo. Me disseram que o teatro é 3 minutos. Doido, que 3 minutos é esse? Fica tranquilo, pastor, que o teatro é 3 minutos. Falei, beleza. Tendo Jesus saído, comigo? Isso. Do templo, ia se retirou-se, ia retirando, quando se aproximou dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubado. No Monte das Oliveiras, acha-se Jesus assentado. Quando se aproximou deles os discípulos, em particular lhe pediram, dizemos, quando sucederá estas coisas? E que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim que... Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Amém, irmãos? E haverá fome, terremotos, em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. E aquele, porém, que até o fim, esse será salvo. E se pregarão este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho, e todas as nações, então virão o fim. Pode sentar. Irmãos, a festa de tabernáculo, ela nos desperta
para o grande acontecimento na vida da igreja. Por que nós estamos falando muito sobre os fins dos tempos agora, nessa festa tabernáculo? Falando sobre a expectativa. Porque nós vivemos em expectativa, nós estamos aguardando. Expectativa é aquele que aguarda que há de acontecer alguma. Amém? E nós estamos aguardando que há de acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E isso que vai acontecer é a volta de Jesus para buscar o seu povo. Jesus vai voltar. E a festa de tabernáculo, ela nos aponta para isso. Por isso que nesse tempo agora, nós estamos falando muito sobre a volta de Jesus. Nós estamos falando muito sobre os últimos dias. Porque essa festa, ela era conhecida como a festa da última colheita do ano. A última festa a ser celebrada. Era interessante que tudo, irmãos, começa na Páscoa, continua em Pentecoste e terminará em tabernáculo. Amém? Tudo começou na Páscoa. Ah, tudo bem, Jesus nasceu, bom demais. Mas ali foi um acontecimento de Deus sobre a terra. Mas o acontecimento de Deus na vida da igreja era a Páscoa. Jesus não preparou nenhuma festa, nem foi preparada nenhuma festa para o nascimento de Jesus. Não foi preparado. Deus não estipulou, não estabeleceu nada para o nascimento de Jesus. Não quer dizer que o nascimento de Jesus não é importante. Amém? Mas a morte de Jesus foi muito mais importante para mim e para você do que o nascimento. Vocês entendem isso? Hein, irmãos? É muito mais importante para nós a morte de Jesus. Por isso que tudo começou na Páscoa. Não estou desmerecendo, Jesus tinha que nascer, amém, irmãos? O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de graça. Jesus nasceu. O Salvador estava sobre a terra. Jesus estava sobre a terra. A promessa de Deus começa a se cumprir. Satanás tentou por algumas vezes, 2 vezes mais ou menos, tirar Jesus da cruz. Também Pedro. Algumas pessoas tentou tirar que o primeiro acontecimento, que o grande acontecimento acontecesse. É necessário que Jesus morresse. Ele fala, é necessário. Vocês estão entendendo? Então tudo começou para a minha vida e para a sua vida. E a história de Deus com o homem começou na Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou. E nos deu uma nova vida, amém? Nosso espírito foi vivificado. Amém? E nós começamos a ter contato com Deus. Que maravilha. Que coisa gostosa. Então tudo começou com Jesus. E tudo vai terminar com Jesus, amém? Então começou na Páscoa e vai terminar em tabernáculo. Isso fala da história da igreja. Se você estudar Páscoa, Pentecoste e tabernáculo, você vai entender que fala da história da vida da igreja. Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. O início e o fim. Tudo começou nele e terminará nele. Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, tão interessante, irmãos. É tão interessante que Jesus cita os sinais que vai caracterizar o discurso inteiro dos últimos dias. Irmãos, isso vai se intensificar. A cada dia isso vai aumentar. Quando Jesus vem falando sobre isso, Ele está dizendo, olha, a cada dia isso vai aumentar, a cada dia isso vai ficar mais eminente, à medida que o fim se aproxima. Jesus faz um discurso, os discípulos chegam até Ele, que eles não entenderam, porque Jesus, eles ficam empolgados com a construção do templo, e quando está construindo o templo, eles estão empolgados com a restauração do templo, não a construção, a restauração do templo, e Jesus fala assim, olha, isso vai ser tudo derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Eles não entendiam. E Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e eles encontram Jesus ali sentado. Jesus sabia. E quando os discípulos chegam, diz, mestre, nos conta sobre esses grandes acontecimentos, quando isso vai suceder, quando o Senhor vai restaurar sobre a terra. E Jesus começa citando algumas coisas para ele. Jesus fala assim, olha, falsos profetas vão surgir, liberdade religiosa dentro da igreja, irmãos, aumentarão, e vão enganar a muitos. É verdade, irmãos, muitas guerras, Deus fala sobre fome, terremoto,
né? E fala sobre uma nova era messiânica. Amém, irmãos? Uma nova era, essa era tem chegado sobre a vida da igreja e tem distraído a igreja do grande acontecimento. Todo mundo está esperando uma promessa cumprir na sua vida material, verdade? Mas não está esperando a volta de Jesus. Não estou dizendo que eu sou contra isso, amém? Quando Pedro interroga Jesus, Jesus fala que verdadeiramente ia receber 100 vezes mais aqui e ainda a vida eterna, amém? Mas a nossa esperança está tão focada e tão focada nos acontecimentos da terra que nós estamos esquecendo da nossa verdadeira cidade, esquecendo do verdadeiro propósito de Deus na nossa vida. Sabe qual é o propósito de Deus na nossa vida? Era nos salvar, nos preparar e nos levar para o céu. Deus vai nos abençoar? Sim. Mas o maior plano de Deus é que eu e você cheguemos ao céu. E a igreja hoje está distraída acerca disso. Vocês entendem? Falsos profetas têm surgido, pessoas de eminências têm pregado um monte de coisa. Um dia eu vi um pastor falando de muita coisa, irmãos, sobre casamento. Eu tenho conversado com muitos irmãos, falo assim: olha, cada um tem um estilo de vida dentro do seu casamento, cuidado com isso. Porque não tem que ser desse jeito. Eu não estou falando acerca de caráter, amém, irmãos? Acerca de algumas coisas, que há uma liberdade hoje que nós temos, né? Não libertinagem, cuidado com a libertinagem, amém? Não vale tudo. Porque esse pastor falou que dentro de um quarto, um homem e uma mulher casado, vale tudo. A Bíblia diz que não vale tudo. Vocês estão entendendo? Mas, tem a eminência, o cara está na mídia. Então nós temos, não estou dizendo que é um falso profeta, mas uma falsa profecia. Porque não vale tudo. E isso ele vai acertar com Deus depois, amém? O problema, porque Deus falou que uns vão pregar por dinheiro. Você quer pregar por dinheiro? Deus vai te dar dinheiro para você pregar o evangelho. Você quer pregar por fama? Deus vai te dar fama para você pregar o evangelho. Você vai pregar por amor? Deus vai te dar amor. Ele fala: o que importa é que o evangelho seja pregado. Então Deus não pregar por fama. Você quer fama? Deus vai te dar fama. Agora o grande dia, isso é Ele, Deus, e eu não quero nem saber, amém? Eu quero ver o dia do acerto. Você já, o que Deus falou com Lázaro e rico? O que Deus falou com o rico? Você já recebeu a sua recompensa na terra. Lázaro não. Eu tenho muito medo disso. Sabe, por isso que a minha recompensa, eu falo: Deus, eu quero a minha recompensa no céu. Eu não quero a minha recompensa na terra. Eu quero ser recompensado no céu. Então há muita liberdade hoje pregada religiosa. Hoje nós estamos em busca, irmãos. Nós estamos em busca. À medida que o fim se aproxima, o povo de Deus será severamente perseguido. Oh, meu irmão, e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Quando nós falamos sobre perseguição, Satanás, ele é esperto. Inteligente ele não é, mais esperto. Quando nós falamos sobre perseguição, nós imaginamos só a grande perseguição sobre a igreja perseguida, verdade? Aquela perseguição que as pessoas vão perseguir a gente, né? E vão matar. Mas há algumas perseguições que o diabo tem estrado sobre a vida da igreja e tem matado a igreja. O diabo, ele vai te tentar naquilo que você cobiça. Sabia disso? E hoje, como a igreja tem sido perseguida com tantas coisas, que às vezes nós estamos esperando uma perseguição assim, talvez aqui no Brasil, acho meio difícil ainda hoje, como em outros países, mas às vezes o diabo tem nos roubado com a sexualidade, com a ganância, verdade? Ele tem nos roubado. O diabo tem roubado a igreja, e quantos têm desviado, quantos pastores têm caído, irmãos? São perseguições. O espírito anticristo já está no mundo. O espírito sedutor, ele tem entrado até dentro da vida da igreja. Quantos irmãos aqui, não precisa levantar a mão, que estão presos em pornografia? E não consegue se libertar. Quantos irmãos aqui, que a Bíblia diz: não cobiceis a mulher do próximo? Quanto? A Bíblia diz interessante, fala assim: olhe para a sua irmã mais velha como fosse a sua mãe, e a mais nova como se fosse a sua
irmã, não como uma prostituta. Não foi assim que a Bíblia nos ensinou. E quantos? Libertinagem dentro da vida da igreja. E tem sido perseguida a igreja. E nós estamos esperando uma grande perseguição. Para o quê? Para abandonar a nossa lealdade a Cristo. Não, você já está abandonando a sua lealdade a Cristo. O diabo tem umas estratégias. E ele já te roubou, ele está te roubando. E você está perdendo a lealdade, não há mais temor. Deus, o diabo conseguiu roubar o temor da igreja. Estão entendendo, irmãos? Hein? Estão entendendo? O desrespeito pelo mandamento do Senhor é interessante, né? É isso que Jesus está dizendo. Ou pelos mandamentos de Deus, aumentará a violência, a criminalidade, aumentará rapidamente, e o amor natural e o afeto na família vai diminuir. Já está diminuído. Verdade, irmãos? Lá em Timóteo, no capítulo 3, ele está dizendo assim que nos últimos dias, Timóteo, aparecerão homens amantes de si mesmo. Irmão, como isso é uma realidade na vida da igreja. Homens amantes de si mesmo, nem falar avarento, presunçosos, jactanciosos, não é isso? Arrogante, mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Não é isso? A Bíblia não fala isso, Timóteo fala isso, Timóteo 3. Eu não sei se é primeiro ou segundo, sabe? Sabe de Javã, primeiro ou segundo? Segundo Timóteo? Segundo? Não, Newton. E homem sabe o que está falando. Você falou, está falado, não precisa de olhar. Segundo Timóteo 3. Homens amantes de si mesmo, levando as mulheres carregadas de pecado dentro da igreja. Irmão, levando as mulheres carregadas de pecado ao desvio. Irmãs, é você que tem essa mente, às vezes está aí perdida, com a mente ainda bem distorcida de Deus. É isso que esses homens vão levar e vão te levar você para o pecado. O afeto da família, irmãos, acabou. Filho mais não respeita pai, filho não mais tem mais autoridade para o pai. O filho prefere respeitar o amigo e ir na onda do amigo do que respeitar o pai, não tem mais respeito. E se o pai fala, briga. Não existe mais disciplina na casa, não pode mais disciplinar, briga. E se você vai falar, o pai não acredita, a mãe não acredita. A gente tenta alertar, agora eu sou alerta. Antigamente eu entrava firme, hoje eu não entro mais não, irmãos. Estou chegando a uma triste conclusão, que eu nunca queria chegar nela. Mas como, irmãos? Como a igreja está perdida, sendo perseguida numa estratégia de Satanás, pelo espírito terrível, e não está percebendo. E está como se tivesse tudo normal. Não é norma, é comum, mas não é norma. Entenda isso, norma é tudo aquilo que é determinado, eu tenho que fazer. Agora comum é aquilo que as pessoas fazem, mas eu não tenho que fazer. A igreja dos últimos dias perdeu o senso de santidade, irmãos. Vocês estão entendendo? Realmente, irmãos, a pregação que enche igreja é a que o pastor, que eu não lembro ali, que o Adas, pastor Adas, promete, hein? Falou. Prepara, Jamires. Prepara. Ser esposa de pastor não é fácil. Júnior, essa música, Jamires. Irmãos, Graziele, vocês entendem? Hoje o evangelho que enche a igreja, o evangelho gostoso de ouvir, verdade? Como comichão, né? Isso fala coceira no ouvido, aquilo que eu quero ouvir. Tem muita gente que está insatisfeita. Eles vão achar, você vai achar aquilo que vai coçar o seu ouvido. Aquela coceirinha gostosa, sabe, dando ouvido. Aí você coça assim, é bom, né? A Bíblia fala que é isso. Como aquela coceira no ouvido. Eu quero ouvir aquilo que coça o meu ouvido. Tem coisa que não coça o ouvido, dá mais coceira, é verdade? Mas aquilo que vai coçando o nosso ouvido, gostoso. Já viu quando o seu ouvido está coçando, você fala assim, ó, não é gostoso, uma sensação gostosa. Então é isso que a Bíblia está falando. É palavra que nós vamos ouvir assim. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Pode ficar tranquilo que eu vou falar isso agora, né?
Mas todo tabernáculo vamos falar sobre isso. Verdade, irmãos? Então o aumento da criminalidade, sabe por que está aumentando? Pelo desrespeito aos mandamentos de Deus, irmãos. É o desrespeito ao mandamento de Deus. Porque uma pessoa que vive nesse mundo, na criminalidade, da violência, quando ele conhece e respeita o mandamento de Deus, ele larga, verdade? Só Deus para libertar, verdade? Por causa do desrespeito, a família está sendo estruturada. Não há mais respeito. Amém? E mesmo sobre os casais não há mais respeito. Sabe por quê? Porque a geração que está vindo agora para casar, ela não foi ensinada a respeitar o marido. A Bíblia diz lá em Tito 2, o Nilton há de ver comigo, que ele fala que as mulheres mais novas têm que ensinar as mais velhas a ser boas donas de casa, amar os seus maridos e seus filhos, respeitá-los. Você entende? As mais velhas ensinar as mais novas. Irmãos, isso acontece dentro de casa? Por isso que a cada dia, você imagina agora, daqui um dia a família na terra, se Jesus não voltar rápido. Mas ele tem que abreviar o tempo. Porque não está sendo preparado. A família vai desintegrando, irmãos. Eu estava vendo sobre a tecnologia, até dentro da igreja, dentro da tecnologia. Talvez você está pregando aqui, o irmão está entrando no Face, aí nós somos, e por isso que você não está conseguindo entrar mais, porque nós mudamos a senha do Wi. Isso. Mudamos, por isso você não está conseguindo entrar mais. Sabe por quê? Porque nós estávamos aqui, o irmãozinho, a irmãzinha estava no Face. Para que celular aqui? Para que, irmãos? A não ser o pai vai trazer, porque alguma coisa aconteceu, ele fica no bolso ali, no silencioso, ou na reunião. Amém? Para quê? Porque não, porque eu quero saber onde é que meu filho está, mas aqui não precisa. E as crianças trazem o celular, e mais moderno ainda, amém? Para fazer um monte de coisa. E eu estava vendo que não há mais comunicação dentro de casa. Está na televisão esses dias, vocês ouviram? Falando sobre isso, não há mais comunicação. O pessoal vai para o barzinho ou para o restaurante, para viver uma vida social, está conversando. Quando chega lá, ninguém conversa com ninguém, não, fica todo mundo. Está mostrando isso, ninguém mais conversa, o cara está no telefone, não há mais vínculo. Por isso que a igreja hoje é o tabernáculo de Deus. Nós temos que levar essa resposta. Nós não podemos perder isso, irmãos. A Bíblia vem restaurar essas coisas, amém? Amém? Ô, meu irmão, mas uma coisa gostosa, mesmo com essas aflições, apesar dessa crescente aflição, o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Amém, irmãos? Os fiéis, à medida que virem o aumento desses sinais, saberão que os dias da volta do Senhor para buscá-los se aproxima. Verdade. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação, enquanto mais vede que o dia se aproxima. Por que ele fala de congregar? Porque a igreja hoje é a resposta para o mundo. A igreja hoje é a resposta para a família. Você quer uma resposta para a sua família? A igreja. Mas só que o diabo está conseguindo o quê? Roubar a igreja. Olha a quantidade de divórcio que chegou na igreja. Olha o tanto de coisa que está dentro da igreja. A igreja está sendo roubada, perseguida, e nós não estamos atentos, amém? Precisamos ficar atentos, irmãos. Meu irmão, eu quero falar hoje que tempo estamos vivendo. Vou tentar falar aí, vou tentar. É muito assunto. Que tempo estamos vivendo hoje? É interessante que no capítulo 1, no capítulo 4, Jesus responde e disse: acautelai-vos. Essa é a versão revista e corrigida. A revista atualizada disse: vede. O mesmo sentido. Ficai atento. Não fique distraído. Fique esperto.
Olha, que ninguém vos engane. Acautelai-vos, ou vede, que ninguém vos engane. A primeira exortação que Jesus dá, o primeiro sinal que Jesus dá para os discípulos, ele está dizendo: olha, fique atento, fique esperto. Em que tempo nós estamos vivendo hoje? Tempo de ficar alerta. O sinal está amarelo. O sinal está amarelo. Atenção! Eu vi um instrutor de sinalizações explicando, porque tem muitas pessoas que estão entrando na justiça por causa da multa, porque o sinal está amarelo, diz que está sendo multado no sinal amarelo. Fica atento, porque o sinal amarelo para o vermelho é muito rápido e os riscos ficam na frente. Já perceberam? Um pouco adiante. Você acha que passou no amarelo, mas quando você chegou ali nos riscos, já estava vermelho. O amarelo não está dizendo assim: acelere, passa rápido. Não, pare, fica atento, o sinal vai fechar. Por isso que a pessoa atropela a outra. Estão entendendo? Já está amarelo. Acautelai-vos, fique atento. O sinal já está amarelo. Jesus está dizendo para os discípulos, imagina o tempo de hoje. Fique atento, fique esperto. Temos que ficar alerta, irmão. A sua vinda será inesperada e eminente. Fique atento, irmão. Fique atento. Por isso, nós que somos salvos, temos que vigiar. É isso que Jesus está dizendo. Vigia. Vigia. Fique atento. Vocês estão me entendendo, irmãos? Efésios 5, 26 ao 7, Efésios 5, do 6 ao 7, diz assim: que ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Cuidado com as palavras vãs, porque a ira de Deus vem sobre os filhos de desobediência. É como eu prestasse ouvido a um conselho e abortasse o conselho de Deus. Eu não sei se é Efésios que fala sobre a armadura de Deus. Ele fala sobre a mente, e ele fala que o diabo, ele tenta nos levar contra, ele coloca pensamento em nossa mente para nos levar à desobediência a Cristo. Mas ele fala vingando toda essa quando você obedece, você vinga toda essa desobediência. Ele fala que ele coloca pensamento em nossa mente. Eu acho que é Efésios mesmo, né, Newton? É isso, sabe quanto? 5, 6 6 6 Efésios 6. Os meninos estão dizendo que é Efésios 6, irmãos. Os meninos estão dizendo que é Efésios 6. Ele fala que o Satanás coloca o quê? Por isso Deus falou assim: vigiai, fica atento. Pensamentos. Você acha que o diabo vai vir com uma coisa bruta para te roubar? Olha, meu irmão, ele vem, sabe com quanto? Ele vem com 90% de verdade e 10% de mentira. Senão você não cai. Uma boa mentira, ela tem que ter uma boa quantidade de verdade. Para Deus tudo é verdade ou tudo é mentira. Ele fala que não pode mudar nem um I, né, nem um J. Nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. Fique atento, irmãos. O sinal está vermelho. A liberdade religiosa dentro da igreja tem aumentado e enganado muitos irmãos. A sede pelo natural tem sido um mal na vida da igreja. A pessoa que não tem Cristo, que está longe de Deus, ele fica buscando uma alegria que só o Espírito pode dar. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz em Romanos, ele está dizendo que o reino de Deus não é mais alegria, paz. Tem muita gente buscando alegria porque não está encontrando alegria. Você não precisa de alegria, você precisa de Jesus.
Você teve uma falsa conversão, você precisa converter, você precisa buscar Deus de novo. Você está longe. Se você está buscando algo para te alegrar, que não seja o Espírito de Deus, a alegria de Deus dentro de você, eu não estou dizendo que nós temos que ter entretenimento, nós temos que, né? Não estou dizendo isso, irmãos. Eu estou dizendo que tem gente na vida da igreja, a liberdade está tanto, que tem um monte de coisas que nós temos que inventar, como diz aqui o Adas. Não é o pastor Adas que disse aqui, o que ele falou? Olha, tem que ter um entretenimento, tem que ter algo para atrair o povo. E é assim mesmo, irmão. A igreja está virando um entretenimento, tem que ter entretenimento. Sabe por quê? É porque você está sem alegria. Sabe o que Davi falou com Deus? Falou, não me tire a alegria da salvação. Você precisa da alegria da salvação. Aí você está buscando um monte de coisa, você está atrás de um monte de coisa, por que não? Porque isso é caretice. Hoje a coisa está diferente. Tá. Mas a alegria de Cristo continua a mesma. Você está precisando de Cristo, está vazio de Deus. Você percebeu quando, mesmo que você volta de lá, dessa busca, você continua vazio de Deus? Sem sede da palavra, da oração, de jejum. Estão levando Deus na a apostila que nós estamos estudando agora no discipulado, chama, o que é? Hein? Não, corpo, alma e espírito já passamos. Você está ainda, você está um pouco atrás. É isso mesmo, perdão. Entendendo as leis espirituais. Corpo, alma e espírito, subtítulo. Por quê? Porque hoje nós temos dois tipos de crente dentro da igreja. Jesus fala sobre isso. O crente carnal e o crente espiritual. O crente carnal quer levar Deus na força. Religioso, eu aprendi a maneira de levar Deus. O engano religioso está se alastrando sobre a terra, irmãos. Não podemos deixar que ele nos engane. Fique atento. Vigiai. Amém? Amém? Estão me entendendo? João 4, 1 a 3. Não dá para falar muita coisa, irmãos. Tem tanta informação. Amados, não creem em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de... Porque já muitos falsos profetas se têm levantado Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Tem muito espírito já no mundo. Mas qual que é o Espírito de Deus? Você consegue detectar qual é o Espírito de Deus? O engano religioso tem que ser lastrado, irmãos. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Jesus falou isso, eu estou falando isso. Eu estou em cima de Mateus 24. Isso é o primeiro, capítulo 4. Fique atento, fique esperto. Você vai achar a igreja para o seu jeito. Mas não é a igreja do meu jeito que eu estou procurando. Eu estou procurando a igreja do jeito de Deus. Porque do meu jeito não salva. É a verdade que tem que ser pregada, irmãos. É a Bíblia. Não estou falando sobre entretenimento, estou falando que a busca por isso, para trazer uma alegria que está faltando. As pessoas que estão lá fora sem Jesus, estão nesse vazio. Eles precisam encontrar a alegria da salvação. Não há mais alegria em você, meu irmão. Olha a sua disposição para o culto, a sua disposição para louvar. Olha para você ver, irmãos. Aí você prega uma tese, não, mas é assim, não é assim. Não deixe se enganar, há muito espírito sobre a face da terra, irmãos. E há um do jeitinho que você gosta. Do jeitinho que você gosta.
Essa liberdade religiosa que está sobre a igreja tem sido um mal na vida da igreja. Tem roubado, como uma esponja que suga a nossa espiritualidade. Nós estamos dentro da igreja na força, porque nós acostumamos, mas estamos longe de Deus. Aquele Deus fala que você louva com a tua boca, mas seu coração está longe. Crentes vazios, irmãos, isso é uma irrealidade. Nós estamos vivendo esse tempo de hoje. Mas isso não é ser crente. Sempre quando eu falei da estrutura da igreja, o Espírito Santo está dentro hoje. Se você está em busca de uma alegria, você está errado. A alegria que tem que satisfazer você tem que ser a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo dentro da sua vida. Por isso que o Espírito está sobre a igreja. Um dia ele vai subir com a igreja. Amém? Amém, irmãos? Aleluia. Que tempo estamos vivendo? Tempo de vigiar. Fala, tempo de vigiar. Ficar esperto. Segundo, tempo de vencer as tribulações e as perseguições. Você entende? O nosso tipo de tribulação, o nosso tipo de perseguição é diferenciado, você viu? Você entendeu o que eu te expliquei? Um dia eu quero falar mais sobre isso e mostrar na Bíblia. É tempo de vencer as tribulações e as perseguições. É tempo de nós vencermos isso. Ai, ai, ai. O versículo 9 diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Irmãos, dentro da igreja hoje há uma diferença tão grande. Tem irmão que não gosta de irmão dentro da igreja, viu isso? Tem irmão que acha que o outro irmão é mais santo. Poxa, você tem que ficar com raiva dele, não, tem que seguir ele, amém? Porque a Bíblia falou assim: sede santo, porque eu sou. Quanto mais santo, mais santo. Verdade. Porque a santidade tem sido roubada do meio da igreja. E se você começa a buscar Deus, você tem uma lealdade a Cristo, você vai ser perseguido dentro da própria igreja. Os seus amigos te abandonam, verdade ou não é? Por que você está na turma? Porque se você buscar mais a Deus, a turma afasta de você. Não é verdade? E você não tem coragem, porque você vai ficar sozinho. Não é, não é? Brincadeira é isso, aí, irmão? Se você começa a buscar mais a Deus, e se você começa perto de Deus, a outra turma te afasta. O pessoal começa a falar: não, está muito santão, e está muito quadrado. Então vai, redondo. Vai, redondo. O próprio da igreja, a perseguição, a resistência. Irmão levanta contra o irmão, quer matá-lo. Com fofoca. Se o irmão vê que o irmão está deslanchando um pouco na vida ministerial, na vida espiritual, o outro irmão quer matá-lo. Fica com ódio, porque o irmão está crescendo. É verdade ou mentira? Vamos falar aqui de nós aqui, irmão. Nada que mesmo, irmão. Não vamos para muito longe não, irmão, dentro da igreja assim, irmão. Se o marido deslancha um pouco na fé, a mulher fica com ciúme. E quer matá-lo. O que você acha que você é? Lá na igreja, aquele fogo todo. Fala com ela assim: deixa eu continuar fingindo na igreja, quem sabe dar certo. Quem vai ser beneficiado é você mesmo. Somos perseguidos, irmãos. Se pregamos o evangelho de verdade, somos perseguidos. Se pregamos o evangelho no serviço, olha, tem um monte de crente no serviço. Você viu a diferença, meu irmão? Que coisa, que loucura. Se você vai pregar a verdade, se você vai ver a verdade, irmãos, liberdade. Os pais hoje, não, a comunidade famosa é muito resistente, muito, como é que fala, esqueci o nome. Deixa os meninos. Um dia as meninas estavam querendo namorar, uma menina estava querendo namorar na igreja. Eu falei com a mãe dela, não, eles estão brincando. Eu falei, não está não.
Sexo não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. Não sei se é brincadeira para você. Estão brincando, não. Não é brincadeirinha, não. Eles vão namorar para quê? Eles vão casar quando? Ele não tem alvo. Aí quando não tem alvo, ou não tem visão, qualquer coisa, serve. E não estão brincando, não. Se você tem filha moça, fica esperto, que eles não estão brincando, não. Hoje eles não falam mais em ficar, não. Tem umas conversas aqui na igreja que eu fico assustado. Quer apostar que eu vou? Fala, Jesus. Estão entendendo? Hoje nós somos a resposta para o mundo, mas nós não queremos ser a resposta para o mundo. Nós queremos trazer o mundo para nos atrair, para nos divertir. É tempo de vencer as tribulações. A tribulação virá a todo crente em Cristo por causa da lealdade à palavra de Cristo. Se você é leal à palavra de Cristo, você já está sofrendo, você sabe disso. A perseguição está aqui dentro mesmo. Às vezes não é aquela perseguição, não é? Que você está imaginando lá lá o pessoal perseguido nos países que o pessoal bate, mata, como a gente viu aqui. Mas às vezes você está sofrendo perseguição aqui mesmo. Aí você vai e larga a lealdade a Cristo, porque a amizade é melhor. Porque você vai ficar sozinho se você ficar leal a Cristo. Irmãos, isso está acontecendo dentro da própria igreja. O povo de Deus será severamente perseguido, e muitos abandonarão a sua lealdade a Cristo. Não é abandonar a igreja, não. Mas a lealdade a Cristo. Quantos estão aqui que não abandonaram a igreja, mas não são leal a Cristo? Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós? Abandonando uma fé para ser mais moderno. Abandonando uma fé porque nós não queremos ser careta. Abandonamos a fé porque nós não queremos ser quadrado. Abandonamos a fé por quê? Porque eu não posso ser mais crente, pastor, que se eu for mais crente não dá. Se eu for crente, meu namorado me larga. Larga ele, irmã. Aí você deixa a lealdade a Cristo. Perseguirão, estamos sendo perseguidos. Amém, irmãos? João 15, 20 e 21 diz assim: lembrai-vos das palavras que vos disse. Não é o servo maior do que o seu Senhor? Se a mim mesmo perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardares as minhas palavras, também guardarão as vossas. Mas tudo isso vos farão por causa do meu, porque não conhece aquele que me enviou. Se nós queremos ser um pouco mais fiel a Deus, nós temos problema dentro da própria igreja, da nossa própria família. Verdade? Com nossos próprios amigos, nosso trabalho, perseguição, verdade? Hoje as pessoas têm dificuldade de servir a Deus, por quê? Porque as pessoas não permitem. Se você ama mais, se você não abandona a lealdade a Cristo, se você é leal a Cristo, mas a palavra de Deus diz que aquele que querer ganhar a sua vida, ele vai perder, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai achar. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque o fim está próximo. Satanás está com estratégia. Ele sabe que não consegue colocar uma perseguição no Brasil. Ele sabe que não consegue mais. E ele está com estratégia diferenciada. E está roubando a igreja. Se Jesus voltar hoje, levanta a mão, não, quantos ficam? Cadê a lealdade a Cristo? Quando eu estou sozinho, quando eu estou, alguém não me conhece. Onde é que está a minha lealdade a Cristo? Estão abandonando a lealdade a Cristo por causa de prazeres passageiros. Por isso que a palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, ele está dizendo, homens amantes de si mesmo. Terrível. Mulheres também. Isso é tudo
Só pensa em você. Sabe, o seu casamento não dá dando certo, tem problema? Porque só pensa em você, poxa. Você não renuncia. Por amor de Jesus, por amor ao Evangelho, não renuncia, você quer o seu direito. Amantes de si mesmo, tem que ser do meu jeito. Da minha maneira, pastor. Se não for do meu jeito, não dá para andar junto, não dá para andar. Tem que ser do jeito da palavra. Não podemos fugir dela, amém, irmãos? Só andar é muita informação. Aleluia. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Em quem? Em Jesus. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Nós venceremos, amém, irmãos? 1 João 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence. Esta é a vitória que vence o mundo. Nós temos que começar a vencer as tribulações, as perseguições por amor de Cristo. Nós temos que fintar os nossos olhos em Cristo, amém, irmãos? Amém? Nós temos que fintar o nosso coração em Cristo, porque é pela fé que nós vamos vencer as perseguições, amém? E as tribulações, é pela fé que você vai vencer. Larga esse amigo seu. Se ele não quer Jesus, se ele não quer caminhar com Jesus, não vai para o inferno com ele não, larga ele. Larga a sua amiga, larga esse irmão. A mulher não pode largar não, tem que mudar ela. A mulher não pode não. Já era. Vai ter que aguentar aí, orar a Deus para ela mudar, ou para ele, o homem também, amém? Ou para ele mudar. Mas larga esse amigo. Esse amigo é um mal de Deus na sua vida. Essa amiga é um mal de Deus na sua vida. Ela vai te levar para o inferno. Ele vai te levar para o inferno, larga ele. Como você largou os amigos do mundo, que não prestava, tem gente aqui dentro que não presta. Não é que não presta não, que não quer prestar. Porque era para prestar, com Jesus tem que prestar, não é verdade? Mas não quer prestar. São amantes de si mesmo. Vamos para o terceiro. Verdade? Homens amantes de si mesmo. Que tempo estamos vivendo? Tempo de vigiar. Segundo, tempo de vencer as tribulações e as perseguições, porque elas estão aí, elas não vão embora, presta atenção nisso, só vai aumentar, por isso a sua fé tem que aumentar, porque só vai aumentar, não vai melhorar. Se melhorar, a Bíblia está mentindo. Jesus falou ali, tem que acontecer, é sinais do fim dos tempos, amém, irmãos? A Bíblia diz que vai chegar um tempo que nós vamos desmaiar de horror. Já está desmaiando. Um dia eu vi uma dona que mataram o filho dela novinho e ela desmaiou. Eu falei assim, ei, Messias está voltando. Porque foi terrível, porque estragaram o menino dela tanto, mas também estragou muita gente. Que coisa engraçada, né? Ele estragou um monte de gente, matou muita gente. A Bíblia diz que o vingador do sangue derramado voltará. Então, vai voltar. Só Jesus para nos dar libertação, para nos criar dessa maldição, verdade? Porque Jesus quebra toda a maldição. E ele matou muito, é o dia que matou ele, irmão, mas eles castigaram ele demais. Castigaram, você conhecia. Quando eu vi a mãe dele chegou que viu. Quando ela caiu nos olhos, Deus falou assim, nós, Jesus, nós vamos desmaiar de horror. E estão desmaiando de horror. Você vê uma televisão como as pessoas desmaiam. Estão se cumprindo. Vai melhorar? Para nós, que temos Cristo, que não abandonamos os mandamentos de Deus. Por isso nós temos que vencer as perseguições e as provações porque é essa que vence o mundo. Porque há uma esperança para nós maior do que essa terra. Nada dessa terra não pode destruir, nos abater, amém? Nos derrubar não, amém? Deixa as lutas virem embora, mas pela fé você vence ela, porque você crê que além dela, ou depois dela, há uma vitória. Amém? Deus vem nos preparar. Deus vem nos preparar. Terceiro, tem que ir rápido. É tempo de ficar alerta, vigiar, é tempo de vencer as tribulações e as perseguições pela fé, e é tempo de afastar dos falsos ensinos e das direções erradas.
Acabou. Não tem mais tempo, o sinal está amarelo. Do verde para o amarelo leva uns minutos. Do amarelo para o vermelho leva uns segundos. Só que depois que vermelhar, no amarelo não fica verde de novo não, viu? Estão entendendo? Isso é tabernáculo. Por isso nós temos que celebrar com alegria, sabe por quê? Porque nós somos fiéis, nós vamos permanecer fiel até o fim, amém? E vamos receber a coroa da vida. Só que às vezes nós temos abandonado e abrido mão da lealdade, por quê? Por uma pornografia, por algumas coisas. Por quê? Por causa disso, por isso que a Bíblia fala que o maior pecado é a independência, é verdade? Jesus veio para quebrar toda a independência em nós. E quando fala homens amantes de si mesmo, porque ele é totalmente dependente dele mesmo. Voltado para ele. É tempo de vigiar. É tempo de afastar dos falsos ensinos e das direções erradas. Versículo 11 diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. À medida que o fim se aproxima, surgirão muitos falsos mestres, pregadores entre o povo. Grande parte do cristianismo se tornará morto. Muitos vão abandonar a fé. Amém, irmãos? Oh, meu irmão, muitos. A lealdade total à palavra de Deus, bem como a santidade bíblica, serão raras. São raras. São raras dentro da igreja hoje. Eu estava conversando com as meninas, estou conversando com os meninos, que eu tenho orado aqui na igreja. É pedido a Deus para trazer paz no lar. Trazer paz no lar e guerra fora. O que está acontecendo hoje? Está havendo guerra dentro do lar e paz fora. O diabo sabe disso. Salomão disse que viver com a mulher rixosa. E às vezes a pessoa não está encontrando alegria dentro do lar, mas ela encontra fora, porque o diabo sabe disso. O diabo prepara uma falsa paz, mas prepara fora. Falta de sabedoria. E o diabo tem vencido isso, tem ganhado campo nisso dentro da igreja. E nós, como crentes de Jesus Cristo, nós temos que trazer paz para o nosso lar, irmãos e irmãs. Quem perturba é o diabo é o perturbador. O diabo é o perturbador. Nós temos que trazer paz, irmãs, tem que trazer paz no seu lar. Irmão, tem que trazer paz no seu lar, porque se você não tiver paz dentro do lar, vai achar paz fora. Tem homens e mulheres esperando lá fora para dar paz para o seu marido, para dar paz para sua esposa. Alegria lá. As irmãs falaram comigo, mas eu falei assim, renunciar, perder, enquanto eu buscar o meu direito, vai haver guerra, e vai ter paz lá fora, irmão, e tem paz, e muita paz, pazona. Sutil, que ouve, que entende e destrói. Tem paz. Vai haver paz. Cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com as falsas doutrinas. A lealdade, a santidade bíblica serão raras, irmão. Não pode a igreja que vai manter a santidade na terra. Quando Deus tirar a gente da terra, meu irmão, crentes professos aceitarão novas revelações, mesmo que conflite com a palavra revelada de Deus. Aceita ou não aceita? Mesmo que está conflitando com a palavra revelada, nós estamos aceitando as revelações que estão sendo colocadas. Porque o cara é um grande homem de Deus. Tem um grande homem de Deus que escreveu um livro.
E ele falou que nós tínhamos que adorar o Espírito Santo, lembra disso? Mas o cara é um violento, cara, a gente não erra também. E eu falei assim, não pode adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio nos fazer adorar Jesus e adorar Deus. Você lembra da palavra que eu falei com vocês, que Deus, ele veio o quê? Revelar Jesus, né? Jesus, o Espírito Santo é Jesus, você lembra disso? Jesus veio nos ensinar toda coisa, o Espírito Santo veio ensinar toda coisa. Tem irmão que ficou bravo demais, eu falei, tudo bem, pode ir, vai, filho. Porque essa revelação, ela conflita. Quando você viu na Bíblia isso? Mas aceita revelações que conflitam com a palavra de Deus. Às vezes o Senhor dá uma palavra aqui, mas o pregador lá fora, ou o cara da fita, ou o cara lá, porque o cara é grande, porque a igreja dele é grande, ele dá uma palavra, conflita com a minha palavra, irmão, tem que ir para lá. Você tem que ir para lá. Porque é a profeta dessa igreja. E se você quer prosperar, meu irmão, a unção está no profeta que você submete a ele. Se você não crê na unção do profeta que tem aqui, você tem que ir para lá, onde você acredita. Me entende? Não tem problema se não entende. Lá no final você vai entender. Conflite com a palavra. Isso motivará a oposição às verdades bíblicas dentro da igreja. Isso vai motivar as verdades bíblicas dentro da igreja. A oposição. A oposição às verdades bíblicas aqui dentro. Sabe por quê? Porque existem homens amantes de si mesmos. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. O Gezinho falou isso aqui. Mas tendo comichões no ouvido, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias vontades. E desviarão os ouvidos e voltando às fábulas. Cuidado com as fábulas, irmãos. Cuidado. Eu não estou falando que eu creio na bênção da prosperidade, eu creio. Mas cuidado com as fábulas. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Homens, pregadores, um evangelho misto, ocupando lugares privilegiados na liderança na igreja e nas escolas teológicas. Os tais enganarão e desviarão a muitos da igreja. E desviarão muitos. Eu falo muito com os meninos que vão fazer seminário. Eu falo, cuidado, seminário é uma porta de duas vias. Seminários teológicos aí fora. Eu falo, pode fazer, isso é benção, mas você tem que ir preparado. Muitos desviam. Eu peguei um teólogo que estava aqui, um teólogo que veio pregar aqui, um dos grandes teólogos que eu conheci, deu aula para mim num seminário. Hoje já está desviado. Quando o cunhado dele me falou, eu não acreditei. Falei, que isso, cara? Falei, o cara está desviadaço, cara. Falei, que é isso? Perdeu a simplicidade devida a Cristo. Seminário é um caminho de duas vias. É bom, é ótimo, mas tem que estar preparado, porque, amém, você vai ouvir coisas que... Você está entendendo? Está entendendo? Gálatas 1:9. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Estão entendendo, igreja? É tempo de ficar alerta, é tempo de vigiar. É tempo de
vencer as tribulações e as perseguições. É possível, amém, irmão? Pela fé é possível. Há algo maior que nos aguarda. Terceiro, é tempo de afastar dos falsos ensinos e das direções erradas. E quarto e último, dê um glória a Deus. É tempo de amar Jesus. É tempo de amar a Jesus. Qual que é o primeiro mandamento que Jesus falou? Amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Irmão, é tempo de amar a Deus. E por te multiplicar a iniquidade, versículo 12 e 13. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, há um aumento incrível de imoralidade, desrespeito e rebeldia contra Deus, e abandono dos princípios morais, caracterizarão os últimos dias. Você entendeu como é que a Bíblia fala muito isso? Você entendeu o que o diabo tem usado nesses últimos dias? Como tem, irmão, o respeito moral, como isso tem abafado nesses últimos dias, e está se tornando uma coisa normal para nós, verdade ou não é? Está se tornando uma coisa normal, irmãos. Está se tornando uma coisa muito simples, muito normal para a gente não tem mais resistência. A gente não está mais contra isso, irmãos. Amém? Respeito, rebeldia contra Deus. Amém? Os princípios morais. É isso, irmãos, tem caracterizado os últimos dias. Verdade, é como nos últimos dias. Se você for pegar no texto da Bíblia, você vê como as cidades foram destruídas. Eu coloquei aqui, as referências, era isso. A perversão sexual, fornicação. E as diversões sensuais multiplicarão, como foi nos dias de Noé. Tem multiplicado ou não? Irmãos? A perversão sexual, a fornicação, as diversões sensuais multiplicarão como foi nos dias de Noé. Mateus 24, 37, é como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Gênesis 6, verso 5, fala como era aqueles dias. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação do seu coração era só continuamente. Deus está voltando. E isso não vai só aumentar, mas nós temos que nos livrar e temos que estar livre disso. Nós temos que estar longe disso. Vocês estão entendendo, irmãos? Estão entendendo, irmãos? Irmãos, as imaginações, cuidado, irmãs e irmãos. Se eu lembrar da palavra que eu falo aqui, ai, meu Deus, esqueci a palavra. Esqueci a palavra. Cuidado, irmãos. Não vale tudo, amém? 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 Não vale tudo. Se eu lembrar, eu volto. Será como nos dias de Ló. Lucas 17, 28 a 32. Como também, da mesma maneira, acontecerá nos dias de Ló. Comiam e bebiam, e compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que os filhos do homem se há de manifestar naqueles dias, que estiverem no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não busque-a, ou não volte, ou não desça para torná-las. E da mesma sorte, os que estiverem no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não dá para voltar. Amém? Não volte para trás. Não pode olhar para trás, nós temos que ir sempre para frente. Temos que caminhar para frente, amém, irmãos? Irmãos, homossexualismo, lesbianismo,
e todo tipo de perversão sexual saturarão a sociedade. Não vai mudar. Não vai. Não adianta Silas, não adianta coisa, ficar lutando contra, não adianta. Vai saturar a sociedade. Isso é fim dos tempos, como no dia de Ló, Sodoma e Gomorra, os dois anjos se transformaram, se transfiguraram em corpo humano, se veio em corpo humano, e entra na casa de Ló para dar o aviso. A Bíblia fala que de toda a cidade, os homens estavam esperando algo novo, já estava todo mundo lenhado, eles queriam alguma coisa nova, não é? Eles queriam alguma coisa nova, e quando eles viram aqueles anjos bonitos entrando, o anúncio foi em toda a cidade. Vou ler o texto, fala de bairro, cidade, todo mundo veio. Sabe para quê? Para abusar daqueles dois homens. É como nos dias de Ló. Irmão, está saturando o sexualismo, está saturando crianças e jovens. Isso é uma mentira. Homossexualismo, a Bíblia diz que não vai entrar no céu, você vai para o inferno. Cuidado com isso, não brinque com isso, não fique atento, saia fora disso. Se alguém está te aconselhando, saia disso. Deixa Deus te libertar. Isso tem entrado na igreja, irmãos. Tem entrado na igreja, cuidado, crianças. Cuidado que você vê na internet, não seja curioso. Não pratique essas coisas. A Bíblia diz que os afeminados, eles não vão entrar no reino dos céus. E a mulher não pode vestir vestes de homens. Se eu falar que ela também não vai, aquela que vestir veste de homem não vai entrar no reino do céu. Não é vestir calça comprida não, viu, irmão? Está falando vestes, posturas, tomar postura. Sabe por quê? Estão saturando a sociedade e tal. Não está, irmãos. Está ficando feio o negócio, o homossexualismo, o lesbianismo, a coisa lá vai. Isso a Bíblia está dizendo que vai acontecer, vai saturar mesmo. Mas a igreja tem que se levantar e ficar fora disso e santificar a terra. Mas se a igreja está absorvendo isso, como a igreja vai poder santificar? Se ela está recebendo outras coisas, irmãos, cuidado com isso. Não concorda, pai? Não concorda, mãe? A televisão está dizendo que você tem que concordar. A televisão está dizendo que você tem que aceitar. A Bíblia está dizendo que Deus não aceita. Deus não concorda. A televisão está dizendo, você tem que aceitar, você tem que concordar, né, meu amigo, minha amiga? Não é isso, você tem que concordar, meu amigo, com seu irmão que é homossexual. Não, você tem que pregar para ele e falar, você está errado, você vai para o céu, você vai para o inferno. Você não pode conviver com ele. Prega para ele. Deus não aceita. A igreja está aceitando. A igreja vai aceitando. A igreja vai aceitando tudo, né? A igreja vai aceitando tudo. Deus não aceita. Está conflitando com a palavra. Aí se eu falo aqui que não aceita, aposto que muitos de vocês falam assim, não é bem assim, pastor. Está conflitando com a palavra. É como então? Como é que vai ser? Hein? Como é que é? Você está entendendo? Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós estamos vivendo um tempo que se nós não ficar alerta, se nós não ficar atentos, nós vamos, irmãos, abandonar a fé. Talvez muitos já até abandonou, só não tem coragem de sair da igreja ainda. Como nos dias de Ló, na Gênesis 5. E antes que se deitasse, Ló e os homens cercaram a casa, os homens daquela cidade e os homens de Sodoma, desde o moço até todo o povo de todos os acharam a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Trazei-os fora a nós, para que os conhecemos. Conhecer na Bíblia tem outro sentido.
E Isaac conheceu. E Abraão conheceu. Conhecer tem um sentido. Não aceite isso, não é isso que Deus tem para a sua vida, não é isso que Deus tem para a minha vida, irmão, não podemos aceitar, irmão. Isto fará minguar o amor. É tempo de amar a Jesus. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É tempo, amém, de ficar alerta, tabernáculo. É tempo de vencer as tribulações, as perseguições. É tempo de afastar dos falsos ensinos, das direções erradas. E é tempo de amar a Jesus. É tempo. Amém? É tempo. Deus os abençoe. Não dá mais tempo. Vocês entendem, irmãos? Nós estamos aceitando muitas coisas. Nós estamos aceitando muitas coisas. A igreja está perdida. A igreja não fala mais sobre o fim dos tempos. Tabernáculo está apontando para nós que vai haver um dia final. Vai haver uma última colheita. E a Bíblia diz que os campos já estão brancos. Vai haver uma última colheita. Olha, a luz. Por isso que tem muita gente abandonando as coisas, largando Jesus, largando o ministério, voltando para todas as coisas do mundo. E se não der tempo? Jesus voltar antes, você vai ficar aí para concluir? Você vai ficar aí para terminar? Moças que estão fazendo tudo para segurar o cara até o casamento. Não, quando eu casar, aí eu peço perdão a Deus, quando nós casar o pecado, aí nós vamos para a obediência, e toda a obediência é vingada. E se não der tempo de casar? E se não der tempo? Porque o tempo é hoje. É tempo de se arrepender hoje. É tempo de estar alerta hoje, é tempo de viver hoje. O tempo é hoje. Paulo fala assim, olha, é hoje, é viver hoje, como se Jesus fosse voltar amanhã. É viver hoje, irmãos, é tempo. É tempo, irmãos, é tempo, irmãs. Vocês estão brincando, olha. Eu vou dizer no seu culto fúnebre, ele está com Cristo. E você não vai estar com Cristo. Graças a Deus que a gente não sabe, né? Elas vão chorar, vamos cantar, fazer um culto aqui, fazer um culto de ação de graça. Oh, Jesus. Você não vai estar lá. A única alegria que você vai ter é o culto de ação de graça do defunto. Porque hoje nós estamos dentro da igreja, irmãos, e nós perdemos a lealdade a Cristo. Verdade ou mentira? Não somos leais a nós. Se o que é de Cristo nos confronta nosso filho, confronta nossa casa, nós não queremos saber, não há lealdade. A lealdade está na nossa família às vezes. Nossa família carnal. Nossa lealdade tem que estar primeiro em Cristo. Depois Deus vai nos ensinar a ser leal à nossa família. Amém, irmãos? Tabernáculo. Vamos celebrar. Dia 26, 27. O próximo sábado, o próximo domingo agora, com alegria no coração. Sabe por quê? Às vezes essa palavra que eu estou dando aqui não é palavra de exortação, é palavra de alerta. Sabe por quê? Porque o povo de Israel nessa época estava terminando os 10 dias de expiação, que chama a festa dos 10 dias de arrependimento. Aí eles faziam a santa convocação para celebrar a festa. Eles ficavam esses 10 dias se arrependendo e sacrificando animal para o arrependimento. E confessando seus pecados coletivos e seus pecados individuais. Já falei sobre isso aqui, já mostrei uma lista. Que tem tudo a ver conosco. Então hoje é o tempo, não brinca. Não brinca. Hoje é o tempo. O tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo de ficar alerta. O tempo de vencer as perseguições. O tempo de afastar, mesmo, dos falsos ensinos e dos caminhos errados. E é tempo de amar a Jesus mais do que tudo.
É tempo. Vamos ficar em pé. É tempo de ir para casa. Deus te abençoe até sábado. Até sábado às 19h30. Até sábado não, até quarta-feira, né? Quarta-feira temos um culto da vitória. Não perde não, meu irmão. Vamos continuar a nossa vida, amém? Enquanto Jesus não volta, há esperança, verdade? Enquanto nós estivermos aqui, Jesus não voltar, há esperança. Amém? Mas um dia não vai haver mais esperança. O tempo é hoje, irmãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. E você está aqui hoje para ouvir isso. Eu vi o Geizinho, os meninos aqui fazendo teatro. Falei, gente, quem me falou mensagem para eles? Minha mensagem. Até meu texto eu leio. Falei, gente, quem está falando essa mensagem desse menino? Agora tem um coral desse para mim. Porque quando eu falo assim, glória a Deus, irmão, eles não falassem assim, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não brinca com o tempo, porque o tempo pode matar a sua vida. O tempo é hoje. Amanhã, não sei se será mais tempo, eu falo isso direto. Não há mais tempo. Talvez não há tempo para casar, há tempo para realizar aquele sonho que eu fiz, que eu abandonei Cristo, abandonei tudo para realizar Ele, e abandonei Jesus, as coisas de Cristo para realizar Ele. Às vezes não dá tempo, se não der tempo de concluir, se não der tempo de fazer, você imagina só. Se não tiver tempo. Pai, nós te rendemos graça, te louvamos nessa noite mais uma vez. Obrigado pela tua palavra. Essa é palavra de salvação, palavra de vida. Ninguém quer ouvir isso, muitos não querem ouvir isso. Oh Deus, mas vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo, Senhor, que não vai haver mais tempo. Porque o tempo é hoje, é tempo de arrepender. É tempo de renunciar. É tempo de voltar atrás. É tempo de reconhecer. É tempo. É tempo. Não brinca com o tempo. Porque o tempo é hoje. Amanhã só é tempo se você amanhecer bem amanhã e o tempo continuar. O tempo ele pode terminar no meio do tempo, ou no início do tempo, ou no final do tempo. É tempo. É tempo. Ah, meu irmão, o tempo é hoje, meu irmão. O tabernáculo é isso. Ele nos mostra e nos aponta que haverá um fim. Talvez você ache, não, amanhã tem tempo. Não, depois da manhã vai ter tempo. Não brinque com o tempo, porque o tempo pertence a Deus. E se não tiver tempo de terminar, se não tiver tempo de concluir, se não tiver tempo de arrepender, se não tiver tempo de voltar atrás, se não tiver tempo, porque um dia o tempo vai acabar. Não vai haver tempo. É tempo. O tempo é hoje. É tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo, irmão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos. Acautelai-vos, pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos
tempo, meu irmão. mas ama o pecador. É tempo, minha irmã. É tempo. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Verdade. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. É tempo, irmão. Até tocar É tempo, o minha céu. irmã. É tempo. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Deus te abençoe. Os irmãos e irmãs que estão nos visitando, Deus te abençoe. Esse tempo é um tempo que nós temos, que é a festa tabernáculo. Você que às vezes está nos visitando, não está entendendo. Porque a festa tabernáculo para nós é isso. É a festa da última colheita. É assim que o Velho Testamento diz. E nós celebramos isso como últimos dias. E nós pregamos sobre últimos dias. Tem um mês e meio, 2 meses, nós estamos pregando sobre os últimos dias. Mas eu te convido você para estar conosco. Você está nos visitando no sábado, celebrar essa festa. Esse antigozo do dia do arrebatamento, com alegria, e domingo também. Quarta-feira nós temos o culto da vitória. Nós oramos por cura, por libertação, por transformação. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Meu irmão, vem com alegria. A palavra de Deus, eu sei que ela nos constrange, mas não pode roubar a nossa alegria, porque nós somos salvos também. E é tempo de consertar, o tempo é hoje. Amém? Esse é o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil. É um tempo que aponta para esse grande dia que nós estamos aguardando, amém? Estamos em expectativa para esse grande dia. Se prepara para encontrar com o Senhor, se prepara, meu irmão. Amém? Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Deus te abençoe, obrigado por você estar conosco aqui. Obrigado cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Deus te abençoe, uma semana abençoada, né? Agora, esses 7 dias é um dia que nós estamos em preparação para celebrar a festa. E a Santa Convocação é isso, é a preparação para a festa. Amém? Não conseguimos celebrar ainda 7 dias. Nosso sonho é começar hoje, ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e encerrar no domingo. Uma grande festa, imagina só. Meu Deus, coisa maravilhosa. Vamos chegar lá ainda. Por enquanto é só sábado e domingo. Mas Deus te abençoe. Uma semana abençoada de vitória, uma semana de muita reflexão também. Uma semana de ficar alerta, ficar atento, rever esses conceitos. Porque nós vamos celebrar tabernáculo agora e depois nós começamos a mudar o nosso projeto até o final do ano. Mas pensa nisso. Há algo maior que nos aguarda. Amém? Tem bênção? Tem. Tem promessa para se cumprir aqui? Tem. Mas há algo maior que nos espera. E é por isso que eu estou aqui, você está aqui. Amém? Deus te abençoe. Uma semana abençoada, uma semana de vitória. Amém? E na sexta e no sábado, quarta-feira também, né? Quarta, vem quarta. Às 19h30, sábado às 19h30 e domingo às 18 horas. Vamos celebrar esse dia, essa festa é ao Senhor. Agradecer a Ele por essa promessa que ainda não se cumpriu e vai se cumprir na vida da igreja, que é o arrebatamento da igreja. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Ergue tuas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por essas festas que caiu ao nosso coração. Só abriu os olhos do nosso coração para celebrar. E desde quando começamos a celebrar, a nossa vida nunca mais foi a mesma a partir daí. E só tem se alegrado de nós, porque só tem nos abençoado de sobremaneira. Continua abençoando a vida da sua igreja. Cada oferta, Senhor, que foi estipulada no coração voluntariamente, para trazer uma oferta diferenciada, para trazer nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, abençoe e restitui a cada um, Senhor. Restitui com bênçãos, com sinais, prodígios, maravilhas. Pai, abençoa também cada presente que vai ser distribuído, que vai ser dado entre os irmãos, porque é tempo de presentear também. Apocalipse fala isso. Apocalipse fala que os que estão na terra celebrem festa e dê presente uns aos outros. É tempo de nós presentearmos. Pai, por isso em nome de Jesus, é a tua palavra que diz, somos nós que estamos dizendo. Pai, por isso em nome de Jesus, nos abençoa. Abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos. Eu sei que é uma palavra de reflexão, é um tempo de refletir,
mas é um tempo de refletir, porque um dia como esse, o Senhor vai buscar a tua igreja, nunca mais nós voltaremos aqui. E aqueles que estão prontos, Senhor, verdadeiramente subirão com o Senhor e voltarão na grande guerra de Armagedon. Mas isso é outra história, isso é outra coisa. Nós queremos mesmo é subir. Se nós vamos voltar na guerra ou não, não importa. Nós queremos é subir e estar com Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor. Continua abençoando nossa semana, abençoando cada irmão, cada irmã, cada criança que entrou nessa noite, jovem, adolescente. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que entrou nesse lugar, abençoa de uma forma tremendamente. Que essa palavra não seja uma palavra de exortação, mas seja uma palavra abençoadora. Davi fala que a exortação do Senhor para ele era como favo de mel, era como doçura. Pai, por isso, em nome de Jesus, que quando o Senhor nos exorta, porque o Senhor quer nos abençoar, e nós temos que ver isso como uma delícia, como algo bom aos nossos ouvidos, Senhor, como diz a tua palavra. Abençoa a nossa semana. Aquele irmão que precisa de receber algo, ou tem algo para decidir essa semana, Pai, em nome de Jesus, decida e que isso seja favorável a ele, Senhor. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa o seu lar. Aqueles irmãos que estão sofrendo, Senhor, perseguições, ou talvez tribulação no lar, Pai, abençoa o casamento, abençoa os filhos, abençoa a casa, Senhor. Abençoa a família de uma forma, Senhor, tremendamente maravilhosa. Pai, nós ministramos a graça e abençoamos todos que estão aqui neste lugar. Aqueles que vieram nos visitar, Senhor, aqueles que estão aqui que são membros da comunidade, aqueles que estão visitando para um dia ser membros da comunidade. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que eles se tornem membros da comunidade, porque essa igreja é o melhor lugar para servir a Deus nessa terra. Pai, muito obrigado. Abençoa os nossos dias, abençoa nossa casa, que o amor de Deus, a graça, a doce consolação do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce unção do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, repouse dentro de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E aquele que crê, diga: dê uns 3, 4.